hora de entrevista aqui na programação da CBN Foz. Quem está conosco aqui no estúdio, Cris Luzzi? Então, você falou da sensação térmica. Aqui no meu celular já está marcando 32 graus, Guilherme. Ainda bem que estamos no estúdio climatizado, ainda bem. E a gente chega naquela época do ano, né, que onde, além do calor, aumenta também a presença de alguns visitantes nada agradáveis nas nossas casas. Então lá vem barata, escorpião, aranha, carrapato e por aí vai. Por que isso acontece? Como evitar? E quando é o caso de chamar o CCZ, a gente vai tirar essas dúvidas, recebendo aqui hoje o Igor da Silva Batista, agente de endemias ou educação, isso, Igor? Endemias. Endemias do Centro de Controle de Zoonoses. Obrigada por estar aqui, Igor. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Igor, por que é só começar a esquentar que essa bicharada aparece tudo ao mesmo tempo? Eles começam a procura de mais alimento, mais locais, né? E também o aumento de circulação das pessoas, né? O momento que as pessoas vão procurar rios, vão querer se refrescar por causa do calor de Foz, e acaba adentrando em locais que tem o costume de ter alguns animais, por exemplo, as aranhas e as cobras, né? Que ficam mais próximas de matas, né? E o próprio calor também faz aumentar a circulação de baratas, que é o alimento do escorpião, então ele vai se movimentar mais também. Essa informação é importante, hein? Barata é o alimento do escorpião. Exatamente. Quanto mais baratas, mais disponibilidade de alimentação ali para esse bicho que em vários bairros aqui em Foz é um problema, né? Isso, ele se alimenta de vários animais, só que o principal é a barata, né? A gente fala que é uma bola de neve. Então, quanto mais barata tem no local, né, mais propício a aparecer esse escorpião também. Aliás, se um dia alguém descobrir por que a barata existe nesses reinos, me avisem, porque acho que ninguém merece. Viu? Eu digo que ela existe por causa da gente, viu? Não que sem a gente ela não existiria, mas ela gosta tanto da associação com o ser humano. Mas ela não precisa existir, gente. Barata é uma coisa que não tem explicação. E ela é bem resistente, né? Então... Isso que é o pior, né? Não tem... Sim. É difícil de combater. Qual que é a melhor maneira para prevenir, Igor? É limpeza e higiene mesmo, né? Isso, o ponto principal é a higiene do quintal, né? Então, manter o quintal sempre com a grama cortada, evitar acúmulo de entulhos, acúmulo de madeira. Então, pessoas que têm fogão a lenha, por exemplo, né? Então, sempre que for mexer ali no fogão a lenha, dá uma verificada antes, usar material de proteção, né? Uma luva, alguma coisa para mexer. E evitar mesmo mato alto e entulhos na casa. E tem alguma espécie que aumenta mais a nossa região durante o verão? É barata? Vai ser, o aumento escorpião? maior vai ser sempre o escorpião, a barata, né? Aí nós temos ali depois, a partir de abril, maio, um aumento mais das aranhas, porque é o momento que elas vão que elas vão atrás de um parceiro para procriar. Então elas acabam saindo mais das tocas, né, nessa época do ano. Mas agora no final do ano é mais essa questão dos escorpiões, né, pela circulação tanto de gente quanto o aumento de baratas e outros insetos que são alimentos para eles. Escorpião, o que a gente tem que fazer quando... o Guilherme falou que viu um ontem pela primeira vez, né, Guilherme? Pois é, isso é uma coisa que muita gente pode até achar estranho que eu vou falar agora, mas de fato, eu nunca tinha visto um escorpião até hoje. Em 42 anos de vida, nunca tinha visto um escorpião. Ontem eu vi, né, inclusive num prédio público aqui no centro da cidade, né, o escorpião, e é realmente algo que em vários bairros aqui de Foz do Iguaçu é problemático, né? A gente sabe, estava até conversando fora do ar aqui, que principalmente perto de rios há uma grande proliferação de escorpiões aqui no ambiente, né? Isso, aqui em Foz temos dois tipos, né, para entrar o escorpião. Ou ele vem, nós temos muitos loteamentos novos em Foz do Iguaçu, né, se criando, vários e vários. E ele acaba vindo com o material de construção, né, no tijolo, da madeira, o cimento. Então essa é uma forma de entrar, né? Ele também pode se alojar, como eu falei, em entulhos. E tem uma outra forma que está distribuída pela cidade, que é na rede de esgoto, né? Então o escorpião acaba saindo em ralos, né, tanto do banheiro, da pia, né, principalmente ali na região do Campos do Iguaçu, a região do Jardim Alice, são regiões que, ali do Jardim Itamaraty, que é a região da rodoviária, são locais que o escorpião está na rede de esgoto. Então ele brota do ralo mesmo. E a gente sempre orienta, né? Tem aquele ralo que tem um sistema abre e fecha. Então a gente orienta sempre a usar esse ralo. Não está usando no local, deixa o ralo fechado, que isso ajuda a não aparecer o escorpião na casa da pessoa. Na pia também a dica é pôr a tampa sempre? Isso, colocar. Porque às vezes as pessoas acham que o escorpião é um animal grande, né? Mas não, né? Nós temos escorpiões bem pequenos que podem sair facilmente pelo ralo da pia também.
E se a gente enxerga um escorpião, mata como se fosse uma barata? Como é que faz? Então, como eu falei, né, antes, né, tem locais, por exemplo, em Campos do Iguaçu ali, que as pessoas são tão acostumadas a ver escorpião que elas matam como se fosse uma barata. É claro, né, igual no caso que a gente vê pouquíssimo escorpião, a gente vai ficar com medo, vai ficar com receio de querer matar, mas ele é uma praga urbana, então, tendo a segurança de matar, e principalmente adultos, né? A gente faz atividades em escolas com as crianças, por exemplo, a gente sempre enfatiza para que eles não cheguem perto, que eles não matem esse animal, porque não é uma formiga que ele vai pisar ali e vai matar, né? O escorpião, ele tem uma carapaça, digamos assim, um pouco mais resistente. Se você der uma chinelada numa barata, você vai matar ela de primeira. E já o escorpião, às vezes, tem que dar 2, 3 chineladas para poder matar o bicho, porque ele é mais resistente. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta de quem é leiga e tem medo. A barata, o meu medo é ela voar, pular. O escorpião pode acontecer isso também, Não. Se você vai dar uma chinelada? Não, isso não. Ele é rasteiro, né? Ele é rasteiro, ele não é um animal tão rápido assim, ele pode andar rápido, mas ele não vai se desvencilhar rapidamente como uma barata, por exemplo, que até a barata no chão ela é bem rápida, né? Então é só se encher de coragem, Isso. pegar o chinelo e pôr O que força. pode acontecer é se ela tiver com filhotes, por exemplo, que aí fica em cima do dorso dela, né? Então, na hora que você matar, pode ser que alguns filhotinhos queiram sair ali. Então, se espalha um pouco. Mas não são muitos, né? São uma quantidade menor ali. E é um pouco mais difícil disso acontecer, né? Então, tem até aquela brincadeira, é melhor deixar a casa para os escorpiões e ir embora, né? A gente fala assim, mas né, tendo a segurança, pode matar sim, tá? Que é uma praga. Se quiser, a gente vai na casa da pessoa, a gente recolhe esse escorpião para fazer identificação. É importante para a gente saber como é que está se espalhando esse escorpião pela cidade. Mas aí a gente vai, é mais ou menos uma semana para a gente buscar esse animal, porque não tem tanto interesse na saúde pública como, por exemplo, um enxame de abelha que tem que retirar na hora, ou algum animal vivo, uma cobra, por exemplo, que tem que retirar mais rapidamente. Mas se ele abrir o chamado lá na central do CCZ, vai uma equipe até o local, retira esse escorpião e também já passa todas as orientações, né, sobre esse animal. Essa era uma pergunta que eu queria fazer também, justamente com relação a enxames de abelhas, né, aqui em Foz do Iguaçu. Porque a gente tem as abelhas nativas, aquelas sem ferrão, né, e temos os marimbondos e outras espécies aí que podem trazer algum risco, né, com relação à picada. Em havendo, né, na árvore ali da casa da pessoa, ou num poste próximo, ou mesmo às vezes nas madeiras ali da casa, né, a formação de algum ninho desses. Qual que é o procedimento recomendado? A pessoa, primeiro acredito que avaliar que espécie que é, né? Para daí entrar em contato com o CCZ? As nativas, né, que é a arapuã e a jataí, que é as que não têm ferrão, elas inclusive podem até ser criadas, né, para gerar o mel, sem problema nenhum. Aí nós temos as abelhas africanizadas, que é aquela de desenho, né, a amarela e preta. Aquela mais estereotipada. Exatamente, até, né? essa é proibido a criação desses animais, né, para fim de ter o mel ali em área urbana. Então, o primeiro passo é esse. Se algum morador está desconfiado que tem algum vizinho, alguém que esteja criando essas abelhas, né, que tem ferrão, pode fazer denúncia, porque o responsável é obrigado a retirar aquela caixa, aquela colmeia. Mas é muito raro acontecer isso na área urbana de Foz do Iguaçu. O que a gente mais encontra nessa deparação com as colmeias, as cachopas, né, de abelhas e marimbondos, vespas. Aí, nesse caso, ligar para o CCZ, né, que aí a gente vai até o local para retirar. Às vezes demora, tem casos que a gente encontra a colmeia mesmo dentro daquelas casas de madeira de parede dupla, dentro da madeira, por exemplo. Então, é algo demorado, tudo. Né? E se for final de semana, feriados, que a gente infelizmente não tem o atendimento, a gente orienta a procurar o corpo de bombeiros, ou então até, se for algo muito grave, as abelhas estão atacando ali, chamar um apicultor, alguma coisa do tipo assim, para fazer esse auxílio. Mas nunca ir de vontade própria, sem nenhum equipamento de proteção, querer retirar aquelas abelhas, porque pode ser perigoso. Não, isso é importante, porque na internet, né, eu sei porque eu já fiz essa pesquisa, na internet tem vários vídeos de tutoriais de como remover, por exemplo, ninhos de marimbondos, e são orientações ali que... Se a pessoa não sabe realmente o que vai fazer, o risco de picada é grande, né? Sim, exatamente. Porque algumas pessoas são alérgicas à picada de abelha, né? Às vezes 1, 2 picadas, a pessoa pode vir a falecer. Só que você imagina uma colmeia, um ser humano que não tem essa alergia e tomar várias picadas de abelha, ele pode parar no hospital também, né? Porque é perigoso igual. Você falou da questão da madeira. Eu tenho muito amigo que tem madeira, questão de lareira, questão de churrasqueira. Tem um jeito certo de armazenar para evitar algum risco de
de virar condomínio de escorpião? Manter minimamente organizada aquela madeira, né? Normalmente é mais lenha, né? Que a lenha, assim, né? Porque a madeira tratada não serve para churrasco, não serve para isso, seria a lenha. Manter minimamente organizada aquela lenha ali, né? Saber e usar, né? Porque tem pessoas que às vezes tem uma lareira ou um fogão a lenha e tá lá e nunca usou, né? Tipo, então, usar, né? Ser rotativo, né? Sempre tá usando aquela madeira, né? Se possível cobrir com uma lona, um local fechado. Daí a lona muito perigoso, deixar tem que estar bem esticadinho para não ter um problema de água parada para o mosquito da dengue, né? Porque você vai ajustar um problema e vai causar outro, né? Então, bem esticadinho para não ter passar água, né? E tampando ali, mas sempre que for mexer, dá uma olhadinha antes, né? Com cautela. Igor, e tem uma outra encrenca aqui, principalmente no verão, que incomoda bastante gente, principalmente quem tem animal de estimação, que são os carrapatos. Você leva seu bichinho passear com guia, todo bonitinho, em espaços públicos, e o bicho volta com o carrapato para casa. Em casa, como é que a gente pode prevenir carrapato? Tem um local preferido onde eles se escondam, onde eles procriem? Normalmente no quintal, de forma geral, vai ter o carrapato. Novamente, asseio, né, manter o quintal limpo, grama parada. Para o animal, né, para o cão, tem aquelas coleiras repelentes. Tem várias e várias marcas de vários valores no mercado, né, que das mais comuns até as que pegam praticamente tudo de doença relacionada a isso. E é mais o campo de orientação que a gente faz para o morador, né? Então, se o morador tiver com um animal que tenha muito carrapato, que não está conseguindo acabar, é importante procurar um médico veterinário para ele passar as orientações. E aí no quintal tem que passar algum tipo de veneno, alguma coisa que se vende em casas, né, de inseticidas, de venenos. E também seguir sempre a orientação do médico veterinário do que for falar ali. E outra coisa que eu percebi, eu falo porque eu já tive esse problema, o carrapato ele sobe como se ele estivesse buscando um espaço no fogo, um lugar quente e seco. Existe isso também? Ele vai tentar se abrigar, né? Em algum local, né, mais quente, não vai ficar ali, ele vai circular naquela região do quintal, mas sempre vai se abrigar no local que tem um abrigo em si, né? Então, às vezes a pessoa vai, trata o cachorro, por exemplo, põe aquela coleira, ou limpa e acaba não cuidando do quintal e o carrapato vai estar ali. Então tem que fazer a limpeza do quintal também. E às vezes acaba sendo um problema não só para quem mora ali, mas também para a vizinhança toda, né? A gente tem um grande problema com isso, aí não só da ordem do carrapato, mas de tudo que a gente trabalha no CCZ, que é a questão dos vizinhos, né? Então, às vezes o morador tem uma casa que é nota 10, limpa, não tem problema nenhum, só que ele acaba se deparando com vários problemas de animais, né, que invadem a casa dele por causa de vizinhos ou de terreno baldio. Nesse caso é sempre importante denunciar, né? Às vezes a pessoa fala, não acontece nada, mas fica um histórico da casa, né? Pode ser que vá um dia o fiscal da fazenda, que temos pessoas que somente quando sentir no bolso vai sentir, né? Que vai arrumar aquele local. Então é importante sempre denunciar, que a gente sempre vai estar indo nessas denúncias. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai repassar ou para a fazenda ou para o órgão competente para tentar solucionar aquele problema. Eu estava acompanhando esses dias, acho que falei contigo, né, Guilherme, em Campinas está tendo caso de febre maculosa, provocada pelo carrapato. É o mesmo carrapato dos pets ou esse carrapato da febre maculosa é o carrapato silvestre, que é aquele que vive no meio do mato mesmo? Eu fiz uma rápida pesquisa aqui em Foz, em 2023, foi notificada uma criança com a febre maculosa, né, que é o carrapato estrela, né, que chama, normalmente mais encontrado em áreas de mata. Né? Então, como eu falei, Foz não tem muitos casos, não é uma doença que a gente trata, como uma leishmaniose, uma esporotricose, que a gente sabe que tem muitos animais que acabam sendo acometidos por essa doença. Então, a gente teve o último caso em 2023, mas Foz, todas essas doenças que nós não temos na cidade de circulação, a gente sempre está em alerta. Né? Então, sempre que surge alguma notificação, a gente tem todos os planos preparados para agir de acordo com o que vai aparecer ali de zoonose. Esse carrapato estrela não é o mesmo que aparece nos pets, então? Tem alguns tipos de carrapato, né? Então, esse especificamente que deu a febre maculosa nessa criança em 22, parece que foi um carrapato estrela, que fica mais nas regiões de matas, de rios ali. Tá. Até eu quero perguntar aqui a respeito, né, dos pets, já que a Cris tocou no assunto. Como é que está a situação da leishmaniose canina aqui em Foz do Iguaçu? Porque eu já perdi, por exemplo, um cachorro para essa doença, né?
E eu lembro que, questão dos 6, 7 anos atrás, a gente tinha em vários bairros da cidade uma infestação bastante grande. Como é que está a situação hoje em dia? Vocês têm um monitoramento? A leishmaniose, a gente faz um monitoramento, então é uma doença que se estabeleceu desde meados de 2013, 2016, a gente deu um boom de leishmaniose. Então, hoje temos a coleira repelente, né? Tínhamos a vacina, só que ela saiu do mercado porque ela foi apontado alguns erros ali, então ela foi retirada do mercado. Acabava dando um falso positivo, uma coisa assim, né? E atualmente o CCZ a gente está em fase de transição, a gente fazia aquele exame de leishmaniose, exame de sangue, só que a gente não conseguiu ofertar um além disso, né? Um acompanhamento, alguma coisa do tipo, então não adianta a gente só fazer um exame, por exemplo, até porque vai dar um resultado falso de como está os planos da cidade, porque quem mora próximo ao CCZ ali, na região norte de Foz do Iguaçu, vai conseguir levar o animal para fazer o exame. Agora, quem mora na região sul, no Porto Meira, eles não vão se deslocar até o CCZ. Então, quando a gente abre os mapas, assim, Foz do Iguaçu, região norte bem vermelha e região sul, como se não tivesse leishmaniose, né? Então, a gente está nesse momento de transição, estamos em conversa com a nona regional, né, do estado do Paraná, que é a responsável, para saber como que o CCZ vai se comportar na questão da leishmaniose. Então, hoje em dia, a leishmaniose, quando a gente mesmo vai à casa da pessoa, a gente orienta a procurar um médico veterinário para fazer o exame, e tem medicação, tem a coleira para, né, leishmaniose que ajuda também. E, então, estamos, por enquanto, no campo de orientação até passar essa parte de transição do que a gente realmente vai fazer com a questão da leishmaniose aqui em Foz do Iguaçu. Só uma vírgula aí, de novo, não adianta tratar o cão e deixar o quintal de casa sujo com fruta, que cai lá das árvores, que traz isso. Tudo favorece o tal do mosquito palha, que é quem transmite, exatamente, né? Quem transmite é o mosquito palha. Ele é mais difícil de combater do que o mosquito da dengue, por exemplo. Da dengue, se eliminar água parada, você acabou com o problema. E já o mosquito palha tem que tirar tudo que esteja ainda composto na casa. Folhas, frutas, fezes do animal. Todos os locais é propício para o surgimento desse mosquito. Igor, está no finalzinho, eu só queria fazer uma pergunta rapidinho aqui. Aranha, você falou que começa a partir de março, ano que vem, né? Isso. A gente vai ter problema, já teve problema com aranha marrom aqui em Foz ou vai tranquilo por enquanto? Não, aqui em Foz nós temos 3 tipos de aranhas, né? Que é a caranguejeira, aquela bem grandona que não tem veneno, somente os pelos dela pode causar queimadura na pele. Só assusta. Nós temos a aranha marrom, só que a aranha marrom ela gosta de ficar mais escondida, né? Então o morador tem que tomar muito cuidado porque a picada da aranha marrom começa só com um buraquinho e aí de repente começa a se espalhar e necrosar a pele, sabe? E a mais perigosa que é a aranha madeira, que é aquela que você chega perto dela, ela vai erguer as 4 patas da frente, ela pode pular mais ou menos uns 30 centímetros. Então ela dá um bote como se fosse uma cobra, né? Então nós temos esses animais aqui e de novo a gente volta à questão de manter o quintal limpo, que isso a facilita e diminui muito o aparecimento desses animais. Obrigada, Igor. Eu tô apavorada. É bom a gente parar, senão você vai embora, né? Levantando o pé já. Não, olha só, eu quero dar a dica aqui, né, que nós vamos colocar hoje essa entrevista com o Igor da Silva Batista, do CCZ, lá no YouTube da CBN Foz, @Rádio CBN Foz. Então, quem tiver interesse, olha, dá uma olhadinha ali nas reações da Cris. Gente, eu não consigo controlar, sabe? Isso eu não consigo controlar. Se eu soubesse, eu tinha pego uns animais que a gente tem lá à disposição. Não, obrigada, Igor. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Fica sempre o espaço aberto do CCZ também. Quem quiser palestras, né? Só procurar o CCZ, que a gente tem esse trabalho também para a população de Foz do Iguaçu. Maravilha, então. E quando tiver na época das aranhas, a gente te chama de novo. Tá certo. Para falar um pouquinho mais sobre. Beleza, então. Até para alertar a galera, né? Que é importante. A gente brinca aqui, mas é um assunto bem importante para todo mundo.